Você sente que vende e no final está sempre sem dinheiro? Ter o domínio do DRE é algo super, hiper importante para o empreendedor brasileiro. Em poucos minutos eu te ajudo. Toda empresa é uma máquina projetada para gerar retorno sobre o capital nela investido. Por mais bonita que seja a missão, por mais inspirador que seja o produto, no fim é isso. E hoje a gente vai abrir essa máquina por dentro. Vamos começar com um conceito super importante que é o DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Ele mostra todas as etapas, desde o momento que faturamos até o lucro que sobra no final. E eu vou fazer uma analogia aqui com um bolo de milho, que eu adoro, e a gente vai aqui fazendo uma analogia com relação a esse bolo. O bolo inteiro é a receita bruta da empresa, que é basicamente a soma de todas as vendas que ela fez naquele determinado período. O DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, ele se baseia no regime de competência e não no regime de caixa. O que é isso? Ele contempla tudo que foi faturado naquele momento e não necessariamente o que entrou de caixa. Isso é fundamental para que a gente possa entender esse relatório contábil extremamente importante para que se possa gerir uma companhia, fazer o orçamento dessa companhia para frente, atrair sócios, vender a companhia no futuro. Ele é a base, ele é a espinha dorsal de um negócio. Ter o domínio do DRE é algo super, hiper importante para o empreendedor brasileiro. Então, para entender o DRE, imagine um bolo recém-saído do forno. A receita bruta é o bolo inteiro. Só que ninguém vai comer esse bolo sozinho. Várias pessoas chegam à mesa e cobram a sua parte. O governo, o fornecedor, a estrutura interna, o banco, e no final sobra o lucro para o empreendedor, que vai ser o lucro líquido, né? Eu vou começar aqui desenhando a receita bruta. E a analogia aqui é o bolo inteiro. A gente vai deduzir da receita bruta descontos, devoluções e os impostos que incidem sobre a receita bruta. Os impostos são ICMS, TSS para serviços, PIS, COFINS. Devoluções, descontos aplicados à venda. Deduzindo isso, a gente vai chegar na receita líquida. Da receita líquida, a gente vai abater o CMV ou CSP. O que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida, ou CSP, custo do serviço prestado. E aqui é importante fazer uma distinção entre custo e despesa. Custo vai ser tudo aquilo relacionado a produzir o produto. Nesse nosso caso aqui, o bolo. A gente abateu aqui as despesas com impostos, devoluções e descontos. Essa é a primeira fatia do bolo que já foi. Então a gente vai deixar essa fatia aqui. Agora a gente está abatendo os custos relacionados ao CMV ou CSP. Despesa é tudo aquilo que não se relaciona diretamente à fabricação do produto. E custo é tudo aquilo que se relaciona à fabricação do produto. Então, nesse caso aqui, esse aqui é um bolo de milho. Então, o milho que foi utilizado aqui, os ovos, a farinha, o salário da pessoa que estava fazendo o bolo de fato, isso vai estar tudo contemplado no CMV. Agora, o custo de marketing da empresa de bolo, o RH, o vendedor, nada disso vai estar contemplado no CMV, vão estar contemplados nos custos que a gente vai ver mais na frente. Então a gente aqui tira um outro pedaço aqui, que é o pedaço do CMV desse nosso bolo. A receita líquida menos o CMV vai ser o lucro bruto. Do lucro bruto, agora a gente vai abater despesas operacionais. Vão ser despesa administrativa, despesa com vendas, despesa de marketing, e vamos abater a depreciação e amortização. Despesas ADM, despesas comerciais, depreciação, amortização. Despesas administrativas, a gente contempla salário, custo de folha, custo de RH, custo de aluguel de um galpão que eventualmente tenha, todos os custos para que o negócio possa rodar. Despesas comerciais, aqui a gente tem despesas que têm caráter fixo, salário de CLT de vendedor, ou despesas variáveis, às vezes uma comissão de um vendedor que vai estar atrelado à venda que ele traga. Quanto mais custos variáveis a gente tiver no negócio, melhor é, porque ele vai estar variando com a receita. O que às vezes atrapalha muito um negócio são os custos fixos, que o empreendedor vai ter que pagar de qualquer maneira, tendo venda ou não. Depreciação e amortização é um conceito contábil, não é um custo caixa. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente comprou uma máquina para fazer esse bolo aqui, e essa máquina custou R$300 mil. E aí a contabilidade entende que essa máquina vai durar por 10 anos. Então vai haver uma amortização de R$30 mil por ano, que é 300 mil dividido por 10. Então, por ano,
vai haver uma depreciação e amortização de R$30 mil nesse DRE dessa loja de bolo aqui. É uma despesa que não é caixa, mas é uma despesa que vai estar abatendo o lucro. Com isso aqui, a gente vai chegar no lucro operacional. E agora aqui a gente tem que deduzir juros, caso a empresa tenha pego algum tipo de financiamento. E é super importante entender o seguinte: muitas empresas pegam financiamento e faz muito sentido pegar financiamento quando a empresa possui projetos cujo retorno vai ser superior à taxa do financiamento. Existe uma analogia muito interessante que pode ser feita aqui nesse caso, que é o seguinte: o principal exemplo que eu conheço de alavancagem no nosso dia a dia é o macaco do carro. Porque o macaco do carro você consegue, com uma força muito pequena, subir um carro que pesa meia tonelada. Isso é o conceito da alavancagem que Arquimedes estava dizendo quando ele disse que dê a ele um braço de alavanca comprido, que ele vai em um ponto de apoio que ele consegue mover o mundo. Se uma empresa tem bons projetos, e vamos dizer que o ponto de apoio aqui são bons projetos, né? Bons projetos. E ela tem o capital próprio, ela pode pegar uma dívida e ter sucesso nos projetos. Se ela tiver bons projetos, que o retorno desses projetos seja superior ao custo dessa dívida. E aí faz sentido você alavancar, faz sentido você pegar dinheiro emprestado. Mas também o oposto é verdadeiro. Se os projetos não forem bons e não tiver um ponto de apoio aqui fixo, um ponto de apoio forte, isso é ao contrário. Então, assim, tem vários exemplos hoje no Brasil de empresas que estão passando dificuldade porque pegaram dívidas, e no Brasil, por definição, tem a taxa de juros muito elevada. O Brasil, o governo gasta mal, a população não poupa, entre outros fatores que fazem com que a taxa de juros estruturalmente no Brasil seja uma das 5 maiores do mundo. Então, pegar dívida no Brasil é algo que tem que ser feito com muita consciência de que essa dívida vai estar sendo investida em projetos que tenham um retorno superior a essa dívida. Isso é super importante, porque pelo mesmo efeito que pode potencializar uma empresa, você pegar uma dívida que custa 20% e aplicar em projetos que vão dar um retorno de 50% por ano, isso é excelente, porque você vai estar alavancando o negócio. Mas se você pega uma dívida de 20% e aplica a projetos que vão estar dando retorno de 10%, quanto mais você fizer isso, mais prejudicial vai ser, porque o seu custo vai estar aumentando. Então, do lucro operacional menos os juros, a gente vai estar chegando aqui, lucro antes dos impostos. Lucro antes do IR. O governo é sempre seu sócio de todos nós no sucesso, né? Quando o negócio dá certo, quando o empreendedor vai lá e faz algo acontecer, o governo vai sempre querer a parte dele. Quando não dá certo também, ele não vai te ajudar em nada. Então a gente vai ter aqui o IR e o CSLL. E aqui a gente chega no lucro líquido. E aí muita gente fala, pegar dívida é bom porque você abate os juros aqui da parte que vai estar sendo tributada do IR. E é aquilo que eu estava explicando antes. Pegar dívida faz sentido se você tiver projetos que tenham um retorno superior ao custo da dívida. Aí, de fato, faz sentido. Dessa tabela aqui, saem 3 margens. Margem é quanto sobra de cada real que a gente vende. O conceito é muito simples. Margem bruta vai ser o lucro bruto dividido pela receita líquida. Margem bruta. Lucro bruto, receita líquida. Margem operacional. Lucro operacional, receita líquida. E margem líquida, lucro líquido, receita líquida. Isso é super importante porque muitas pessoas confundem margem com markup. Dada a definição, nenhuma margem pode ser maior que 100%. É matemática pura, certo? Que a gente começa com um bolo cheio e vai tirando as partes. Você nunca pode lucrar mais do que você vendeu. Mas vocês vão ouvir muito empresário dizendo: trabalho com margens superiores a 200%. Meu negócio é muito bom, minha margem é excelente. Na verdade, ele não está falando de margem. Ele está falando de markup. E markup e margem são conceitos diferentes e são super importantes de serem entendidos no detalhe. Markup é quanto eu agrego acima do custo. Então, por exemplo, um exemplo prático que a gente pode estar ilustrando aqui. Imagine que um produto custa R$100. Ela quer aplicar um markup de 60% sobre o custo. Qual vai ser o preço de venda dela? Ela vai pegar os R$100 e vai multiplicar por 1,6. Vai ser R$160. Esse é o conceito de markup. Então é o conceito que ela vai estar botando em cima do custo do produto, em cima do custo unitário, como se fosse o CMV unitário do produto que a gente viu aqui. É como se ela pegasse
o custo do produto e aplicasse esse markup dela. E qual é a margem disso? A margem vai ser justamente o lucro bruto sobre a receita líquida. Vocês agora sabem como o lucro se forma, fatia por fatia, a gente teve o exemplo do bolo. Sabem que o DRE e o fluxo de caixa não são a mesma coisa. Existe a necessidade de capital de giro, existe o ciclo de compra de um cliente. Sabem como a dívida amplifica nos dois sentidos pelo efeito da alavancagem. Se tiver bons projetos cujo retorno for superior ao custo da dívida, faz sentido fazê-los. Sabem desse princípio que foi definido por Arquimedes. Isso aqui é a base que eu entendo ser de precificação de um produto, porque você tem aqui o CMV e você tem a receita. Então, como é que uma empresa gera valor? Ela pode muito bem fazer uma lista dos produtos que ela tem de acordo com o lucro bruto, né, em ordem crescente, focar nos produtos que ela tem uma margem bruta maior, que a gente calculou aqui. Fazendo isso, ela vai poder dar foco em produtos que têm a margem maior, vai estar criando mais valor para a empresa, vai estar aumentando o lucro bruto dela e, consequentemente, vai estar aumentando o lucro líquido dela. Então, o DRE também ele é a base, ele é a espinha dorsal de uma empresa. O entendimento dele por parte do empreendedor é vital para o sucesso do negócio. Isso pode te ajudar a trazer um sócio para o seu negócio no futuro. O entendimento do DRE pode te ajudar a vender a companhia, você ter as contas todas bem feitas, bem estruturadas junto à contabilidade, é um benefício enorme para a sua empresa no médio e longo prazo. Eu sei disso porque eu montei minha empresa, eu sempre tive um DRE muito bem estruturado, muito bem analisado, e depois eu vendi minha empresa, e um dos pontos que me ajudou muito a fazer esse movimento foi ter domínio sobre as contas e clareza e ter os números feitos de maneira correta. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. A gente começou aqui com a receita bruta, a gente foi deduzindo os impostos, as devoluções e os descontos. A gente chegou na receita líquida. Daí a gente deduziu o CMV, ou o custo do serviço prestado. A gente chegou no lucro bruto. A gente deduziu as despesas administrativas, comerciais e a depreciação e amortização. A gente explicou que a depreciação e amortização não são despesas caixas. A gente chegou no lucro operacional, a gente deduziu os juros, a gente explicou o conceito de alavancagem, quando faz sentido uma empresa pegar dinheiro emprestado, se ela tiver projetos que tenham retorno superior ao custo do dinheiro que ela está tomando emprestado. A gente chegou aqui no cálculo do lucro antes do imposto de renda e nos chegamos ao lucro líquido. É extremamente importante que fique para vocês na cabeça que o lucro líquido ele não necessariamente quer dizer caixa. Então a gente precisa entender um outro relatório que é importante, que é o relatório de fluxo de caixa. Antes de entender ele, existe algo extremamente importante aqui, que é o ciclo de caixa de um determinado produto, que é do momento que o produto é comprado, ele é estocado e ele é recebido. Então, eu acredito muito que o entendimento do DRE a fundo no processo orçamentário ou no processo mensal da companhia gera muito valor para o negócio. Isso vai te ajudar a trazer um sócio para o negócio, caso seja a sua vontade, e eventualmente pode até te ajudar a vender a empresa. Eu fiz isso quando montei minha empresa, sempre tive muito cuidado para ter clareza nos números do DRE, isso com certeza me ajudou muito no processo de venda da minha empresa. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você, e eu vou estar disponibilizando aqui essa planilha aqui no link abaixo. E o mais importante de tudo, eu acho que esse entendimento vai te ajudar a entender por quê. Você vende, vende, vende e no final não sobra nada. Essa mecânica aqui precisa ser bem entendida no detalhe. Espero que possa te ajudar.